O Porto, ou a Invicta, como tantas vezes é chamada, é uma cidade a norte de Portugal que merece muito ser visitada. Para além das incríveis paisagens que o Porto tem, a cultura, a arte, a gastronomia e a hospitalidade nortenha fazem do Porto um destino de eleição e com muito para conhecer. O clima no Porto é ameno e agradável todo o ano, por isso, independentemente da altura do ano, não deixe de visitar esta cidade portuguesa. Além disso, o Porto é um destino bastante acessível e bem localizado no mapa português. É possível chegar ao Porto através de avião, comboio, carro, autocarro ou até de barco, embora menos usual. Se estiver a preparar o seu roteiro de visita e ainda não souber o que visitar no Porto, não se preocupe. Neste vídeo vai encontrar tudo o que precisa para conhecer o Porto de um lado ao outro. E chegamos ao tão esperado momento. Começamos pela Estação de São Bento. Construída em 1900, a Estação de São Bento tornou-se um dos cartões postais da cidade. Está revestida com mais de 20 mil azulejos e com pinturas que remetem para a história de Portugal. É um local de paragem obrigatória para quem chega de comboio ou para quem está de passagem. Seguimos para a Sé do Porto. Situada no coração da cidade do Porto, é um dos monumentos mais antigos e famosos de Portugal. Quem visita a Sé do Porto fica a conhecer a história da cidade num estilo romântico que remonta ao século XII. A Avenida dos Aliados é uma importante e larga avenida no centro do Porto. As suas laterais são constituídas por edifícios de bancos, restaurantes e hotéis, com fachadas de uma arquitetura histórica muito interessante. No topo da avenida está a Câmara Municipal do Porto e do lado oposto fica a Praça da Liberdade, marcada por uma grande estátua de Dom Pedro IV montando no seu cavalo. Continuando a viagem pelo centro do Porto, chegamos à Torre dos Clérigos. A Torre dos Clérigos é o monumento mais alto do Porto e de Portugal. Com cerca de 76 metros de altura e 200 degraus, esta torre oferece uma vista panorâmica para toda a cidade. A Livraria Lelo é um dos edifícios mais emblemáticos do Porto e de Portugal, sendo mundialmente reconhecida. Toda a arquitetura da Livraria Lelo é muito interessante e inspiradora, e as escadas serviram de inspiração aos livros do Harry Potter. As filas para entrar são longas, mas a espera vale a pena. E claro, não pode deixar de conhecer as míticas ruas do centro histórico do Porto. As ruas são íngremes e estreitas, com casinhas antigas revestidas de azulejos. O centro do Porto mantém o seu estilo antigo e histórico, motivo pelo qual é bastante visitado de dia e de noite. Chegando à Ribeira, vai poder avistar esplanadas, cafés e restaurantes com uma vista privilegiada para o Rio Douro. Pode almoçar ou tomar um café enquanto aprecia a bela paisagem que esta zona lhe oferece. E estando na Ribeira, é quase inevitável ver a Ponte Dom Luís I. É um dos cartões postais do Porto pela sua beleza e riqueza paisagística. Foi construído pelo famoso Gustave Eiffel, criador da Torre Eiffel. A ponte que une o Porto e Vila Nova de Gaia tem duas passagens, a superior, limitada ao metro e a pedestres, e a parte inferior à circulação de automóveis e de pedestres também. O nosso conselho é fazer a travessia para Vila Nova de Gaia por um dos pisos e regressar pelo outro. Assim consegue ver o melhor da paisagem para o Rio Douro. O Porto é uma cidade íngreme e, por isso, o funicular dos Guindais dá sempre um jeito para um acesso rápido. Além disso, a vista é incrível, por si só, já é uma atração para muitos turistas. E agora, Palácio de Cristal. Construído em 1865, o Palácio de Cristal foi construído para acolher manifestações culturais. No entanto, em 1951, foi destruído para dar lugar a um pavilhão de desporto, hoje conhecido como Pavilhão da Rosa Mota. Já o Palácio da Bolsa é um luxuoso edifício construído em 1842. É o símbolo comercial da cidade, sendo a sede da Associação Comercial do Porto e onde se realiza vários eventos culturais, sociais ou políticos. A Rua Santa Catarina é uma espécie de calçadão bastante agitada durante o dia.
É a rua mais tradicional de comércio do Porto, localizada no centro da cidade e concentra um grande número de lojas, ideal para quem quer fazer umas compras. É aqui onde se localiza o Café Majestic, um dos pontos mais emblemáticos da cidade. Inaugurado em 1921, já foi considerado um dos cafés mais belos do mundo, onde os pensadores costumavam juntar-se. A Casa da Música do Porto é um local que também vale a pena visitar após já ter visitado as principais atrações do centro do Porto. O edifício tem um design peculiar, mas interessante e inovador. Para além dos concertos incríveis, a Casa da Música do Porto ainda promove workshops e eventos educativos para adultos e crianças. E passamos para os museus. Começamos com a Fundação Serralves, que é um excelente ponto de visita para os amantes das artes e dos espaços modernos. A Casa Serralves é um museu cultural que promove a arte contemporânea. Um edifício incrível, desenhado pelo famoso e reconhecido arquiteto português Álvaro Siza Vieira. E se está no Porto, não pode perder a visita ao Museu do Vinho do Porto. Se pretende incluir um conhecimento mais aprofundado sobre o vinho do Porto na sua visita, então não deixe de visitar este museu. É um armazém restaurado, onde se realizam várias exposições sobre o vinho do Porto, nomeadamente as máquinas que antigamente se usavam para produzir o vinho. E não fosse o Porto repleto de paisagens incríveis para o Rio Douro e para o pôr do sol, damos-lhe a conhecer alguns dos jardins mais famosos do Porto. Começamos com o Jardim das Oliveiras, que fica entre a Torre das Clérigos e a Livraria Lelo. É um agradável local para aproveitar o sol ou ideal para descansar à sombra. Para além de bares, há ainda lojas de roupa e artesanato. Os jardins do Palácio de Cristal, pertencentes ao Palácio de Cristal, são bastante conhecidos pela sua paisagem, fontes e esculturas. É o local ideal para descansar um pouco do passeio pelo Porto. E claro, não pode deixar de visitar o Jardim das Virtudes. Imagine uma vista privilegiada para o Rio Douro ao pôr do sol. Já imaginou? Então é aqui mesmo. Para além da natureza envolvente, está localizado a poucos metros do centro histórico do Porto. E cidade que se preze não é cidade sem um bom mercado. E no Porto temos bastantes. Começamos no Mercado do Bolhão. O Mercado do Bolhão é um dos mais antigos e dos mais famosos mercados do Porto. Aqui pode encontrar frutas, verduras, peixes, carnes, pão, queijos, sementes e outros produtos frescos e saborosos. Também o Mercado do Bom Sucesso é um dos locais de paragem obrigatória. Inaugurado em 1952, o Mercado do Bom Sucesso é um charmoso e moderno edifício com dezenas de restaurantes e quiosques de produtos frescos. Hoje em dia é um dos locais mais visitados do Porto, não só pela qualidade e diversidade que oferece, mas também por turistas que ficam deslumbrados com este mercado. E também o Mercado Ferreira Borges, construído em 1885. Hoje em dia abriga várias exposições. Se foi visitar o Palácio da Bolsa, pode dar um saltinho ao Mercado Ferreira Borges, pois é ali ao lado. E está na hora de seguir viagem para a ligação do Rio Douro com o Oceano Atlântico, a Foz do Douro. Esta zona dispõe de várias praias arenosas e rochosas que são a principal atração dos nortenhos, mas também dos turistas no verão. Não deixe de visitar a Praia de Matosinhos, uma das mais conhecidas da cidade do Porto. O seu extenso areal, face a outras de menor dimensão, fazem com que muitos residentes do Porto ou turistas visitem a praia nos dias mais quentes. Não deixe também de visitar a Praia dos Ingleses e, claro, a Praia do Homem do Leme. Esta é uma das praias mais icónicas do Porto. Foi a primeira do Porto a conseguir bandeira azul. Para além da agradável praia, ainda vai encontrar uma estátua de bronze com um homem a agarrar um leme, em homenagem aos pescadores pela sua garra e coragem, dando assim o nome à praia. E claro, não podemos deixá-lo terminar esta viagem sem fazer uma tour pelas caves do vinho do Porto. Apesar de grande parte das vinícolas e caves estarem localizadas na Ribeira de Gaia, vale a pena aproveitar alguns passeios ou visitas. Motivos não lhe faltam para visitar o Porto e atividades para fazer? Também não. Esta nossa sugestão de roteiro pelo Porto é destinada a cerca de uma semana, considerando que todos os dias visita vários locais diferentes. Se tiver apenas 2 ou 3 dias, opte pelos locais que mais lhe fazem sentido e usufrua. Só não pode perder o pôr do sol, seja onde for,
provar a mítica francesinha e o vinho do Porto e, claro, apaixonar-se por esta cidade maravilhosa.